Bom, pessoal, nós vamos falar sobre mancais, né? E aí, a gente sabe que a importância dos mancais em uma turbina a gás é muito importante, porque você tem um equipamento que gira acima de 10.000 RPM, então, cara, é muito difícil você, né, ter um equipamento 100% balanceado, sem ter nenhum desalinhamento. Então, os mancais eles são muito solicitados. Pessoal, vou ter dificuldade de ir até o final da live, porque a voz está bem ruim mesmo. Mas a gente tem muita dificuldade de ter um equipamento, né, que não tenha nenhum tipo de sobrecarga dos mancais, seja por rotação, por desalinhamento, por muitas vezes vibração, às vezes por conta, né, de desbalanceamento. Então os mancais são muito exigidos. E em função disso, né, você precisa ter um projeto que seja robusto, mas não apenas para aquele suporte, mas que ele tenha longevidade. Haja vista que, principalmente turbina a gás, os mancais, qualquer manutenção nele, são muito invasivas. Então, diferente de você trocar o rolamento da tua bicicleta, o rolamento da ponteira do teu carro, quando você tem que mexer no rolamento de uma turbina a gás, você precisa invadir, você precisa desmontar muitas peças. Em algumas máquinas, você não consegue fazer isso nem no campo. Você precisa remover a turbina, mandar então para a oficina, mandar para outro país para que ele faça o devido reparo. Então, a parte de projeto de uma turbina a gás precisa pensar, né, na condição do mancal, mas também na sua vida útil. Então, as manutenções previstas, sejam preditivas, preventivas, elas precisam ser muito bem, com uma estratégia muito boa, para que você não tenha, né, reparos ao longo do tempo. Então, esse cuidado com os mancais envolve operação, manutenção e engenharia também. Então vamos pensar, olha, nas turbinas a gás a gente tem basicamente dois tipos de mancais. Os mancais de deslizamento, muitas vezes utilizados nas máquinas heavy duct, e os mancais de rolamento usados nas turbinas aeroderivadas. Então esses dois tipos de mancais são conceitos diferentes, mas com características diferentes. Uma máquina heavy duty, ela tem um mancal de deslizamento, que é aquele corpo, né, robusto ali com babite e um sistema de lubrificação com óleo mineral. Enquanto as turbinas aeroderivadas, ela tem mancais de rolamento, alguns de rolete, outros de esfera, lubrificado com óleo sintético. E em função disso, você tem características diferentes, tanto de operação quanto manutenção. Uma característica dos mancais de deslizamento é que você precisa ter um sistema de pré-lubrificação antes de partir o equipamento. Então você tem uma bomba, um sistema de lubrificação que fornece o óleo para que então dê condições a você partir o equipamento. Os equipamentos que têm mancais de rolamento, normalmente as bombas elas são acopladas na própria gearbox. Então quando você parte o equipamento, ele parte girando e começa o sistema de lubrificação. Bem como também, né, as preditivas e as preventivas. Um sistema de óleo lubrificante ou sistema de lubrificação com mancal de deslizamento, o tipo de análise que se faz do óleo, o tipo de monitoramento do mancal é diferente do rolamento. Então vamos ver algumas diferenças. Vamos comparar então uma máquina heavy duct e que você tem que fazer, né, um monitoramento do óleo lubrificante. Você vai olhar o óleo mineral, um dos pontos que você precisa verificar, a oxidação do óleo. Como ele trabalha com temperaturas bem menores, o tempo, né, ele é um grande inimigo do óleo e ele começa a oxidar, ele começa a se degradar, principalmente quando você tem temperaturas mais altas dos mancais e você começa a gerar esse tipo de resíduo. Então, a análise de óleo, você precisa ver se os aditivos estão ali dentro ainda. Como você tem um volume grande de óleo, normalmente óleo lubrificante de uma turbina, você tem tanque de 20.000 litros de óleo. Então você não tem uma frequência tão grande de troca de óleo. Então você precisa olhar e verificar se o óleo está em condições, se você precisa fazer, né, uma centrífuga nele para poder tirar a umidade, se você precisa fazer adição de aditivos, se você tem contaminante de verniz. Então tudo isso daí você faz como análise do sistema de óleo mineral. Também nos mancais você precisa monitorar o posicionamento dele, bem como também, né, as suas folgas. Como é um mancal que permite um desgaste, acontece com o tempo, né, um aumento da folga e com isso aumenta a vibração. Isso pode trazer problemas, inclusive roçamentos internos na máquina, tanto axialmente quanto radialmente. Então, nesses casos, você precisa fazer um monitoramento, você tem esse sistema, né,
de proximímetro, que você com uns sensores, você monitora a posição do eixo. E se ele está ali fora dessa posição, então você tem como parar o equipamento e muitas vezes trocar, né, as pastilhas ou os componentes do mancal para ajustar novamente a sua folga. Quando nós olhamos para o sistema de óleo sintético ou nas turbinas aeroderivadas, que são mancais de rolamento, bom, a característica muda um pouco, porque o volume de óleo já passa a ser menor. Você usa óleo sintético, às vezes o tanque nem chega a 1.000 litros de óleo. E como você tem uma temperatura muito alta, você tem uma taxa de vaporização do óleo muito grande também, o que te obriga sempre a estar repondo o óleo. Então, na verdade, um sistema de óleo sintético, você tem sempre uma renovação daquele inventário de óleo de tempos em tempos, porque ele evapora e você repõe, evapora e você repõe. No final das contas, você sempre está com um óleo renovado ali. Mas nesse caso aqui, você precisa observar nas análises de óleo que tipo de contaminante eu tenho. Está tendo ar, está tendo umidade, ela pode vir do ar, ela pode vir, né, do suspiro do tanque, como também você tem que analisar a ferrografia, porque como você lubrifica engrenagens, você lubrifica rolamentos, eles podem estar com sinais de desgaste e eles vão soltar limalha. Quando você tem uma boa análise do óleo, o que você vai perceber? Você vai perceber esses fragmentos e você pode determinar, né, que a vida útil do mancal está finalizando. É comum, e eu falei aqui na chamada, sobre chip detector, são detectores de limalha. Normalmente no fluxo de óleo você pode colocar ali elementos sensores magnéticos, que eles então vão segurar qualquer particulado que passe por ali que seja ferromagnético. E ali ele pode ter um sistema, inclusive, né, de medição dessa resistência, que pela concentração de material ferromagnético, ele vai desencadear um alarme e algumas vezes até um desligamento da máquina. Como acontece isso? Ele tem um ponto que ele captura todas as imagens que tiver no círculo de óleo, no circuito de óleo. Uma vez que ele captura ele reduz a resistência e com isso, ele reduzindo essa resistência, ele alarma no painel e desliga a máquina, porque ele entende que essa limalha veio de algum rolamento, de alguma engrenagem, e isso põe em risco todo o equipamento. Se isso acontece, você precisa parar o equipamento e fazer uma série de investigações. E aí eu quero falar também para você sobre isso. Olha, o que a gente faz se eu tenho problemas, né, de detecção de limalha no meu rolamento? Então, primeira coisa é você parar o equipamento. Eu não tenho certeza, pode ser falha de instrumento, mas você não vai correr o risco de operar uma máquina que está sinalizando que o seu rolamento está vulnerável. Então, você descobriu isso, você viu, seja o físico que você tira ali e olha, ou o que foi eletrônico que alarmou para você, parar o equipamento imediatamente. Identificar de onde ele está vindo. É de qual mancal ou é de qual engrenagem. Então, observe de onde ele está vindo, para que você possa fazer uma avaliação. Se você tiver tempo, você pode pegar esse material e mandar para o laboratório, para análise. Por exemplo, um difratômetro de raio-x, ele vai identificar que tipo de limalha é aquela. E com isso, conhecimento do manual, você pode identificar de onde está partindo aquelas limalhas. Se é da pista interna, se é do rolete, se é da engrenagem, você consegue com precisão saber a fonte de onde está vindo aquela limalha. Mais do que isso, né? Você pode investigar melhor se há realmente algum problema no mancal. Então você vai poder observar isso comparando outros parâmetros, temperatura, vibração, não é? Isso tudo ajuda você a fechar um diagnóstico de saber se você tem uma vulnerabilidade no mancal ou não. Bom, o fato é que se você vai dar uma outra partida, é bom que você tenha evidências que não é o problema no mancal. Então, você chegou à conclusão que é uma falha do sensor, você descobriu que é realmente, né, um resíduo que se soltou, acontece. Já vi máquina que houve falha no sensor de percepção, né? Ele é um RTD que ele fica verificando, então ele se confundiu e aí acabou alarmando a máquina. Não era real, mas eu tive uma evidência de que aquilo não era real. Outras vezes é uma limalha de um resíduo que ficou, que não foi feito um flush adequado, de repente ele se solta, vem para a linha e garra. Então, pelo volume, pela característica, dá para você perceber. De qualquer forma,
você fez isso, limpa por completo, tira qualquer resíduo que tiver, agora você põe novamente, opera a máquina com o monitoramento da vibração, da temperatura, e também você planeja parar pelo menos 2 horas depois e observa. Então você tira mecanicamente, verifique se tem mais alguma limalha para que você possa operar ou não. Se você me perguntar qual é o risco de operar a máquina soltando limalha? Bom, às vezes soltar a limalha é um resultado de uma exigência ou uma sobrecarga no mancal. Por exemplo, toda turbina você tem um pistão de balanço que equilibra as forças. Às vezes você não tem isso bem feito, então uma sobrecarga axial no eixo vai fazer com que o mancal ou que o rolamento solte limalha. Então, se você percebe isso, você vai poder parar o equipamento, refazer todo o processo antes que ele desloque o suficiente para gerar as partes rotoras nas estatores. Se isso acontece, isso é catastrófico. Isso realmente é muito ruim. Então, quando você pode analisar o óleo, você pode analisar a temperatura e você analisa o chip detect, você evita um dano catastrófico na máquina. Claro que você não deseja parar uma máquina e trocar o rolamento, mas pior que isso é você ter que parar a máquina e trocar toda a palheta dela, ou até mesmo um spool, porque roçou uma parte na outra. Então, muita atenção, pessoal, de você considerar o risco do equipamento. É diferente de você ter um roçamento de um motor de 5 HP e de uma turbina de 70 mil HP. As consequências e os custos são bem diferentes. Então, você que é técnico de operação, de manutenção, engenheiro, você precisa considerar os riscos, bem como as ações previstas para você não deixar isso. Tá bom? Bom, enquanto eu bebo água aí, alguém quer perguntar alguma coisa sobre rolamento, sobre lubrificação de turbina, seja heavy duct, seja aeroderivada, pode perguntar aqui que eu respondo aqui. Lembrando, pessoal, que essa e muitas outras informações estão lá dentro, do nosso curso lá. Dá uma olhadinha nos stories. Se você ainda não é aluno, você dá uma olhadinha nos stories lá, que tem bastante informação do que tem no curso. Eu sempre digo assim, ó, quando você quer fazer um curso, olha a ementa, vê se ela faz sentido para você. Hoje eu estou muito feliz que alguns alunos fizeram contato aqui, já tem o pessoal fazendo o curso, então eles ficam super alegres, E aí eu até pedi a ele, cara, eu posso postar isso daqui? Porque ele falou assim, ó, você disse que o pessoal não devolve o treinamento, você dá 15 dias e você fica tranquilo que ninguém devolve. Ele falou, pô, agora eu vi por que não devolve, Porque quando você entra para o treinamento, você fica encantado, porque é muito mais do que você falou. E isso me deixa alegre. Alguém falar isso, quem falar isso é o aluno. Uma coisa é minha equipe falar, outra coisa é um aluno que está fazendo treinamento e falar assim, cara, eu esperava uma coisa e encontrei outra. Esse não tem nem como devolver. Então, isso daí, se você ainda não conhece o treinamento, então lembre bem que às vezes você procrastina, você acaba gastando em outras coisas, e acaba não investindo no maior ativo que você tem, que é a sua cabeça, é a sua vida profissional.